Fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui para o nosso café nesta terça-feira. Peço a você o seu like, comenta o que você está achando da nossa segunda grande janela de transferências, quem chegou, quem já foi embora. Ontem o Eric Marcos foi anunciado pelo Ludogorets, da Bulgária, deixou o Vasco. O Vasco trouxe nessa janela Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira, Jean David, Emerson Rodrigues. E ontem anunciou o Maxime Domingues e também vai anunciar o Ian Glavinovic, zagueiro argentino. Esses dois últimos eu vou avaliar para você aqui no nosso Café Vascaíno. Então, comenta, compartilha para geral e, claro, se inscreve-se. Lembrando que o Vasco só volta a campo agora, dia 11 de setembro, jogo da volta com o Atlético Paranaense. O Paulo Henrique volta nessa partida. Pô, Fábio, mas ele jogou domingo. Sim, mas Copa do Brasil ele estava suspenso, lembra? Ele não jogou na ida. Quem substituiu foi o Puma Rodrigues, que ontem foi convocado para a seleção uruguaia e já se apresentou. Aliás, dois jogadores não estão no Vasco nesse momento. O time está de folga, mas se representa quinta-feira. Puma foi para a seleção uruguaia e o Jean David para a seleção chilena. Aliás, gostei muito da estreia do Jean, dos dois jogos que ele fez, dois jogos que ele entrou, não estava tímido, mostrou personalidade, vai ser muito útil ao Vasco da Gama. Mas eu quero falar com você, torcedor, desse meia aí que está na tela para você. Quero falar para você do Maxime Domingues. Esse jogador que é suíço, 28 anos, 1,73 m, tem nacionalidade espanhola, começou a carreira no Servette da Suíça, passou pelo Zurich, Lausanne, dentre outros clubes, até chegar ao Gil Vicente na temporada 23-24. Um ano de clube português. E lá ele teve um desempenho bom, deixa saudades em Portugal. Foram 37 jogos, 6 gols marcados e 5 assistências. Quais são as características do Maxime Domingues? Azevedo, você viu jogar, você conhece, não vi jogar ao vivo, mas fui estudar. Fui assistir os vídeos dele na internet, entender as características desse atleta e ler a opinião de quem conviveu com ele. Há um lamento no Gil Vicente, que não é um clube que tenha muitos recursos, por isso não pôde recusar a proposta de 1,5 milhão de euros pelo atleta, o que dá mais ou menos em torno ali de 8 a 9 milhões de reais. Para o padrão Portugal, é um excelente recurso. A gente não está falando do Porto, do Benfica, do Sport, né, dos principais clubes. Mas é um jogador que deixa saudades no torcedor Gil Vicente. Ele chega ao Rio amanhã, assina contrato com duração de 4 anos. Características do Maxime Domingues. Meio ofensivo, joga pelo lado direito e que vai ser muito útil ao Vasco da Gama. Por quê? Principalmente depois da saída do Adson, o Jean está começando agora a ganhar ritmo, ambientando. O Vasco não tem um meia de criação pelo lado direito. Paulinho faz muita falta. Pô, Fábio, mas o Paulinho volta em outubro. Investir num cara de 28 anos, fazer um contrato de 4 anos. Torcedor, todo time que bate campeão ou briga na parte alta das tabelas tem pelo menos 16 titulares. Por que 16? 11 entram em campo e 5 sempre são acionados pelo treinador. O ideal, o mundo ideal, é ter algo em torno de 20, porque tem contusões, tem suspensões. Você já parou para pensar que há um ano, quando o Vasco contratou o Verratti, muita gente criticava. Eu, à época, falei, olha, atacante que vem bem referendado do futebol argentino, apesar da idade, lá não é qualquer cara que se destaca, e ele está se destacando pelo Belgrano, e o Vasco está fazendo uma bela aposta. Está aí o Verratti, que não nos deixa mentir. Mas o que eu quero dizer com isso? O Vasco hoje não tem um substituto para ele. O GB pode atuar na função, pode, mas não é um substituto que você fala assim, está pronto. O meio-campo hoje, o que você passa a ter de opções? Coutinho está voltando. Quarta que vem, né? Daqui a 8 dias, contra o Atlético Paranaense no jogo da volta. Coutinho, Payet. Não vou nem botar agora o Maxime, porque ele não vai poder jogar a Copa do Brasil. Mas a partir do clássico com o Flamengo, dia 15. Para a função de meio ofensivo. Payet, titular. Coutinho, que daqui a pouco vai ser titular. Maxime Domingues, que vai ficar à disposição. O próprio Alex Teixeira, que é um meio atacante. E em outubro, o Paulinho. Vai dizer, torcedor, que não fica
bom olhar para o banco, porque se estiver jogando Coutinho e Payet, tem o Maximin no banco, tem Paulinho no banco, tem o Alex Teixeira, claro que fica bom. Claro que fica. E precisa ter opções para que o Rafael Paiva possa mudar o time. Num jogo em que o Payet não está bem, como foi na ida contra o Atlético Paranaense em São Januário. Eu até não teria tirado, porque ele não tinha opção, mas se ele tem o Coutinho no banco, tira o Payet, bota o Coutinho. Perfeito. Maximin estreou, a gente tá gostando do cara. Pô, não tem nesse momento vaga. Tira o Payet, tá mal, bota o suíço. Por que não? Esse é um diferencial. Então ele é um meia ofensivo, joga pelo lado direito, recompõe. É como se fosse, guardadas as devidas proporções, o Juninho Pernambucano. Guardadas as devidas proporções. Mas na característica, é um meia que faz o área a área pelo lado direito, como era o Juninho Pernambucano. Gosto dessa aposta e gosto desta escolha também feita pelo presidente Pedrinho. Aqui eu parabenizo por trazer um jogador de qualidade. Bom, vamos falar do Ian Glavinovic. Está na tela para você aí o argentino de 22 anos. Ele que completa 23 no dia 27 de outubro, 1,83 m, formado na equipe argentina do Newell's Old Boys, atuou como esforça, é um jogador que é tido como uma grande promessa dentro do futebol argentino. Ele é um jogador que não é aquele técnico que você vai falar assim, pô, é um cara fantástico, sai jogando, bola no peito. Não, mas é um cara que impõe respeito, é um cara que tem imposição física e vai ser importante para o Vasco da Gama. Ah, Fábio, mas ele é um destro. Como é que faz, né, para jogar mais um destro no Vasco da Gama? Qual é o problema? Precisava de um zagueiro canhoto. Não encontrou? Nenhum problema em colocar o Ian jogando do lado esquerdo, por onde ele atuava no Newell's Old Boys. Zagueiro rápido, gosta de antecipar, chega bem na marcação, leal, mas é duro, como tem que ser um zagueiro. Zagueiro duro, alto, ele não é aquele cara habilidoso, técnico, mas é aquele cara que impõe respeito. Gostei dos vídeos que vi também. Agora quero vê-lo com a camisa do Vasco, vem com um empréstimo de 1 ano, com opção de compra junto ao Newell's Old Boys. É isso, torcedor. Lembrando que a seleção sub-20 foi convocada pelo técnico Ramon Menezes, está fazendo a preparação na Granja Comaria. O Vasco tem 2 representantes lá, Rayan e Leandrinho. O time está de folga, volta quinta-feira aos trabalhos, mas quinta-feira já tem amistoso com o México na nossa casa em São Januário. Data FIFA, seleção sub-20 se prepara para o ano que vem, para as suas competições importantíssimas. E São Januário vai ser palco de Brasil e México em 2 oportunidades. O primeiro jogo é quinta-feira. Galera, um grande abraço para vocês. É isso aí, torcedor vascaíno. O que você achou dessas contratações do Vasco aí no último dia de janela de transferência? O Vasco fechando aí com um zagueiro para o seu elenco, né? Mais um jogador aí vindo do time português lá, vindo da Europa, Pedrinho, né? Contratando aí esses jogadores para o Vasco, deixando o Vasco muito forte, né? Como disse aí o nosso amigo Fábio Azevedo, o Vasco, né, precisa ter jogadores, tanto os titulares quanto os reservas também, à altura para poder entrar e fazer a diferença, manter o nível da equipe. O Vasco agora está numa realidade que está brigando para se classificar para a Libertadores. É o que temos que pensar, ter em mente agora. O Vasco já preparar um elenco, deixar um elenco fortificado para quando for para a Libertadores o Vasco poder fazer um excelente trabalho.